Então vamos nessa. Bora. O assunto principal, claro, desde ontem... Infelizmente, né? Vamos falar sério. Exatamente. A gente poderia estar falando aqui... A gente brinca e tal, mas aí que ele tá falando do de jogo. futebol. E estamos falando de algo à parte, de uma certa forma. E não é incomum isso, né? Nas rodadas do Campeonato Brasileiro, a arbitragem tem monopolizado as discussões. E a gente não poderá deixar de falar sobre o que aconteceu ontem, lá na Arena Fonte Nova. É um lance que, para muitos, divide a opinião, e para outros, é um lance assim que não tem nenhuma discussão. Mas a gente já começa, primeiro, antes de qualquer coisa, chamando a galera para participar também, tá? Através do nosso WhatsApp, no 3466-2040. A pergunta é muito simples. Para você, é pênalti ou não? É isso. Ou você acha que não vale qualquer discussão que seja? O pênalti é claríssimo. Não, José, o pênalti não aconteceu nada. Lance, segue o jogo. É mimimi. Ou se você acha que cabe uma discussão, tá? Se você está mais no lado mais moderado dessa polêmica toda. A gente já começa mostrando o lance, vendo o lance que dá origem ao gol do Bahia. E esse gol que tem a decisão do VAR, o VAR quase que induz o árbitro de campo a marcar a infração, é na reta final do jogo, né, Renato e Caio? Deixa eu começar aqui com o Caio a discussão, porque praticamente no último lance do jogo, e aí algo que já era muito polêmico, ele ganha em dimensão, cara. Aumenta totalmente, principalmente porque é um jogo que teve 8 minutos de acréscimo, que virariam muito mais por conta do tempo de revisão do VAR. Para mim, a grande questão, independente se você acha que foi falta ou não, eu acho que não foi, adianto minha opinião, mas concordo que exista uma discussão. Para mim, a grande questão mais é o protocolo verdadeiro do VAR. O VAR, ele não é um segundo árbitro. Ele, como o nome diz, ele é um árbitro assistente de vídeo. E ele é muito claro nas determinações de aparecer, intervir em erros claros. Para mim não é um lance claro, é um lance interpretativo. Para mim não é falta. O Renato pode achar que foi, você pode achar, o cara em casa, se tiver desprovido de clubismo, ele pode achar que sim ou que não, não levando apenas em consideração que time teria sido prejudicado ou não dentro da jogada. E quando um lance ele é deliberado entre o tempo que o VAR deliberou entre eles, entre o tempo que o Rafael Klein vai conversar com o Daniel Bins para ter a decisão do qual o Daniel Bins praticamente defende uma tese de mestrado para convencer que foi pênalti. Já não é um lance super claro. Já não é um lance incontestável. Não sendo um lance incontestável, nem mesmo o VAR deveria ser chamado. Minha opinião em relação a esse caso. Agora, é o futebol brasileiro. Teve no sábado um pênalti, por exemplo, a favor do Grêmio no Grenal. Absurdo para mim, não tinha nem discussão. O VAR foi chamado, a arbitragem de campo não mudou a decisão. A gente está vendo sempre, toda rodada, a arbitragem sendo protagonista. E dessa vez foi num jogo entre Ceará e Bahia. Na minha visão, eu não marcaria pênalti, mas pondero. Não acho aquela coisa do super absurdo. Eu não marcaria e digo mais, para o protocolo real, para o objetivo real que o VAR foi criado, o lance não é claro, não é de 100% erro. Não dá para chamar o VAR nesse lance. Eu acho assim, primeiro, foi toque, porque eu vi muita gente negando que houve um toque. Há um toque, claro, quem jogou minimamente futebol sabe que quando alguém está correndo e alguém toca no seu pé, desequilibra. A minha questão nesse lance é perguntar o seguinte: será que esse lance ele é passível de desequilíbrio, de desequilibrar o atleta do Bahia, ou o atleta do Bahia, espertamente, malandramente, depois que toca o pé, ele sente e acaba se jogando? Essa para mim é a grande discussão. O toque para mim é inquestionável, e por ter o toque, esse lance precisa mesmo ser revisado, ele precisa ser visto. Só que aí entra um problema para mim nessa análise. A análise de que qualquer lance em slow motion, quando você para e detecta que há um toque, é passível de ser marcado. Para mim, qual é o erro que eu acho no protocolo? É que o árbitro vê pouco o lance na velocidade normal. Porque se ele vê na velocidade normal, provavelmente ele vai ter a mesma impressão que ele teve no campo. E ele não marca o pênalti, ele está olhando para o lance, de frente para o lance, e não marca a penalidade. É possível ser marcado um pênalti como esse? É claro. Por quê? Porque quando você para lá e vê o toque, você vê o desequilíbrio, a perna do jogador do Bahia batendo na outra, fica claro que há uma possibilidade de ser marcada a penalidade. Mas se a gente olhar na velocidade normal, é muito curto, é muito simples, é muito sutil o toque no jogador do Bahia. Então eu acredito que é um lance duvidoso, como o Caio já falou.
a opinião dele dizer a demora na análise e na decisão mostra o quanto foi polêmico, o quanto é difícil de ser decidido. Não acho absurdo a marcação, não acho que é uma coisa extrema, afrontosa, como vi muita gente falando, mas não marcaria exatamente por esse fator. O fator de dizer o seguinte, se é duvidoso, por que eu tenho que encontrar um motivo para marcar o pênalti? Eu demorei muito a concluir a minha opinião. Ontem eu fiquei fazendo questionamentos, fiquei me fazendo perguntas, ouvindo especialistas, ouvindo outras opiniões, e eu fiquei... Então quer dizer que a gente procura um motivo para marcar o pênalti? E aí eu gostei muito da lucidez do Léo Condé na coletiva, quando ele diz que hoje foi o Ceará, amanhã vai ser um outro time, o Ceará pode ser beneficiado com um lance muito parecido, mas é preciso urgentemente ser definido um critério mais homogêneo para todo mundo. Só uma coisa, nas redes sociais tudo vira verdade, né? E surgiu uma suposta recomendação da comissão de arbitragem que toque leve, sutil, não deveria ser marcado. Eu conversei com gente que é ligado com o centro de arbitragem, com a CBF, presta serviço à CBF, mais de uma pessoa, todos afirmaram que não existe tal recomendação, tá? A recomendação é normal, se é falta, se não falta, aí cabe o critério da arbitragem achar que é. Essa história do não se deve marcar um toque sutil, um toque leve no pênalti, não existe essa história, tá? Bora ouvir a conversa entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo, entre o Bins e o Klein. Vamos ouvir, a gente separou um trecho, é longo inclusive o trecho, a conversa demora, a gente separou um trechinho da conversa entre o VAR e o árbitro de campo. Tem um impacto da perna dele, tá? Tu analisa para esse impacto que ele desequilibra, tá? Ok, mas ele tá numa passada normal, o defensor, e tem a perna do atacante que trança na perna de uma passada normal do defensor. Quer a câmera 5? Vou te colocar a câmera 5. Klein, tá? Concordo com essa tua narrativa. Oi? Concordo com essa tua narrativa de que propõe contato. Pra mim é totalmente natural. Natural, Mas pra mim também. analisa se assume o risco ou não, tá bom? Ele tá numa passada normal. Pela 2 agora. Vou te botar pela 2. Mas dá calma. Tem velocidade normal? Queres velocidade normal? Algum outro ângulo? Ok. Vira de novo. Analisa o risco assumido, tá? Ok. Então é de forma imprudente. Falta em velocidade normal. Ok. Acaba sendo de forma imprudente. Isso, analisa a imprudência. E acaba tendo impacto. Tem uma imprudência e acaba tendo impacto. A câmera 7, ok. Pra mim, sem cartão e tiro penal, ok? Número 7. Ok. Ok? Ok. Beleza. Olha quantas polêmicas tá tendo aí, bom. E aí, na hora que ele decide dar o pênalti, há quase que um convencimento para que seja marcada a infração. Foi levantado uma tese ali para convencer. Só explicar um rápido contexto. Um dia antes, o Carlos citou aqui o pênalti do Grenal. É bom falar isso. No pênalti no Grenal, houve a crítica, era que o VAR não tinha interferido para proteger o árbitro no campo. Exatamente. E aí o Klein fica explícito que houve ali um código, um convencimento de que, presta atenção, tem um toque, mas vê se ele não corre o risco. Aí o Klein toda hora dizendo, mas é um movimento natural, tô na passada, eu concordo com essa visão. Olha, mas analisa se não há o risco e tal. Então, há esse contexto também de que o VAR... De sábado para segunda-feira, muita coisa pode mudar. Esse é o problema, é quando você muda o critério. Vamos ouvir o Haroldo Martins, que é CEO do futebol do Ceará. Isso. Ele falou também, ao fim da partida, a gente vai ouvir agora. A gente se sente indignado, prejudicado, porque a gente desenvolve um trabalho sério e a gente vem aqui para pontuar. Fizemos um grande jogo para no final sair sem ponto da forma que foi, com um lance revisto inúmeras vezes para buscar um toque que a gente sinceramente não viu. Todos os profissionais envolvidos aqui viram o lance também diversas vezes, ninguém consegue achar esse pênalti e a sensação é de indignação geral. A gente, enquanto clube, vai tomar as providências formais necessárias de fazer representação, de agir junto à CBF, embora isso não traga os pontos de volta. Isso é muito ruim, é um ponto de atenção muito forte no futebol brasileiro. A gente vê a cada rodada erros gravíssimos e a gente espera a ação da comissão. A gente confia no trabalho da comissão, mas a gente precisa de ação.
ação para que esse tipo de coisa não se repita, para que não coloque a perder um trabalho sério, muito bem feito e que fica sujeito a esse tipo de decisão.